Olá, eu sou Rosana Paiva, médica infectologista e especialista em saúde pública, professora doutora na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre números e desfechos frente ao coronavírus. Relacionando o Brasil com o mundo, quantos casos de coronavírus hoje nós temos no mundo? Quase 3 milhões. 2.943.895 casos. E óbitos, quase 204 mil, ou seja, 203.922 casos. Recuperados, 843 mil casos. Casos ativos, quase 2 milhões. Esses quase 2 milhões, em casos leves, foram 97% dos casos, e em casos graves, 3%. E os desfechos? Aqueles que curaram e aqueles que foram ao óbito, porque ainda nós temos aí um percentual de casos que estão em tratamento. Então, desfechos, mais de 1 milhão de casos, recuperados 81%, mortes 19%. Sempre a gente se baseia um pouco na morte, né? Mas vamos ver assim esse número em relação o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, eu tenho uma tabelinha aqui, né? Acho que não vai dar para vocês verem, mas eu vou falando aqui para vocês, né? Nós temos aqui esse total de 3 milhões de casos, né? Nós vamos ver que os Estados Unidos é o primeiro país em número de casos, depois segue aí a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, a Inglaterra, né? O Brasil está ali embaixo, né? Depois da China, da Rússia, né? E antes da Bélgica e do Canadá, né? E se a gente for ver assim, desse total de casos aqui, né? Qual que é esse número do Brasil em questão relacionado aos habitantes? O Brasil tem 9 vezes menos que a França, tem 10 a 11 vezes menos que os Estados Unidos, tem 17 vezes menos do que a Espanha, tem 11, 12 vezes menos que a Itália, né? E aí, assim, se a gente for olhar em questão dos óbitos, né, que é o que chama atenção aqui pra gente, né? Em relação aos óbitos, o Brasil tem 19 por cada milhão de habitantes, né? Isso relacionando, nós vamos ver que é 8, 9 vezes menos que os Estados Unidos, 18 vezes menos que a França, 25 vezes menos do que a Espanha, né? E em relação aqui aos testes, né? Aos testes, o Brasil está testando mais ou menos 1,3 por milhão de habitantes. Se nós formos ver, os Estados Unidos está testando 19 vezes mais, a Itália 28 vezes mais e a França 7 vezes mais. Isso, gente, não interfere nessa questão do tratamento, vai interferir na questão da letalidade, que ela fica maior, mas a mortalidade, como você estabelece pela população, ela é fidedigna, ela mostra assim como é que está em todos os países, né? Então, assim, estou comentando isso porque até tem países piores, né, em situação pior que a nossa, que se acham no direito de criticar, né? Vou citar aqui a França, que sai falando que nós estamos no limite da barbárie, né? Muitos colegas, às vezes, só acessam documento, só de acessar documento em inglês ou francês, já imputam qualidade científica, sem ao menos nem ler ou avaliar a metodologia e os resultados. Muitos trabalhos, eles são, às vezes, até manipulados, porque eles escondem o seu N, ou seja, o número de pessoas que pesquisaram, e cujos resultados acabam tendo vieses e chegam àquela conclusão que os autores desejam e não aquela real, né? E aí, assim, é importante a gente saber avaliar isso, porque como é que esses números interferem na nossa vida? Eles interferem, sim, no trabalho, na vida, na nossa liberdade. Aliás, é um perigo esse abuso de poderes que nós estamos assistindo,
pessoas sendo agredidas, né? Porque estão caminhando na rua ou estão sem a máscara, né? O que que é isso? Um monte de policial em cima, se não é para ter aglomerado, então não é esse o jeito de abordar as pessoas, né? Acabam levando todo mundo em risco. Medicamentos nós temos hoje, né, e que na prática mostram que já ajudam na evolução, né, e até acredito que muito do Brasil está tendo esses resultados seja por conta disso, mas eles acabam sendo bloqueados pela ciência, e eu acredito que as pessoas tenham direito à sua escolha e à orientação médica, né? Então, assim, não existe comprovação científica, mas tudo caminha nesse sentido. E as pessoas devem ter esse direito, né? Então, assim, outra coisa é essa questão do confinamento, né? Não existe comprovações que o confinamento seja a solução. Então, esse isolamento social, essa quarentena, né? Tem previsões, né, que os otimistas fazem de que nós já passamos pelo platô da curva, né? Então, assim, a curva ela já se achatou, né? E ela vai só subir um pouquinho mais do que isso e depois vai abaixar. Os pessimistas acham que o pico da doença ainda não chegou, que vai chegar. Aí, quanto tempo nós vamos ficar esperando isso, né? Então, realmente, a previsão antes era para esse final de abril, começo de maio, né? Nós iniciamos aqui no estado de São Paulo, na minha opinião, e essa é a minha opinião agora, né? Precocemente. E aí é aquilo, já está na hora da gente estar vendo como é que nós vamos estar saindo disso, né? É difícil saber quem tá certo, né? A humanidade não consegue controlar o seu destino, a gente tem que ser claro dentro disso. A vida normal vai demorar muito tempo. Tem especialistas falando em até 10 anos para conhecer melhor o sistema imunológico das pessoas e a mutação dos vírus, né? E isso vai influir também na questão da vacina Covid-19, né? Que pode dar rapidamente certo ou não, né? Então, existe uma diferença entre a saúde pública e a individual, né? A saúde pública, ela pensa no coletivo e o individual pensa na pessoa, e quem geralmente avalia isso e conversa junto é o médico, é a equipe de saúde, né? A imprensa ficar chamando atenção para particularidades não ajudam, né? Bebês vão morrer, vão, gestantes, assim como já morreu o atleta saudável, né, de 32 anos, né? Isso aterroriza o individual, né? Mas na saúde pública, esses números contam como zero, pois para cada bebê, para cada gestante, para cada saudável que morre, morrem milhares de pessoas com mais de 50 anos. É perverso? É sim, né? Temos que ser sensatos, né? Estamos isolados aqui desde o dia 24 de março, hora de todos irem pensando em como vamos voltar, né? E quem vai voltar, né? Como é que é isso? Não necessariamente todos têm que voltar, né? Nós conhecemos esses grupos de risco, e esse grupo de risco ele realmente tem que ser preservado, mas ele não tem que ser preso. As pessoas têm direito a decidirem pelas suas vidas, como que elas querem fazer a gestão delas, se escondendo ou se expondo, né? E aí aquilo, observar sempre o trio, né? Distanciamento, lavagem de mãos e máscara. Na escola, isso é uma questão que as entidades têm que já estar pensando, né? Como é que vai ser isso? Não tem mais isso de uma carteira grudada na outra, de um aluno fazendo atividades em grupo, todos confluentes ali, falando um em cima do outro, né? Então, o ideal é se planejar, né? Então, por isso, agora, esse é o momento. Nós estamos há poucos dias de sair aí do isolamento social, e aí a gente ter estratégias é o ideal, né? Então é isso, gente. Beber muita água, se alimentar bem, fazer os alongamentos sempre, evitar fumar, diminuir os cigarros e a bebida, manter o corpo e mente sãos, né? E até uma próxima. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal e dê um like se gostaram.
Muito obrigado, muita saúde a todos. Até!